Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos hoje em liturgia para rezarmos primeiramente essa presença de Deus que nos transforma, que nos dá sentido da vida. A outra ação importante que nos ajuda a rezar na liturgia é os santos anjos, né? A importância da gente entender bem essa figura que a igreja começa a celebrar de uma maneira muito mais intensa a partir de 1615. A igreja introduz no calendário litúrgico a figura e a presença dos santos anjos logo depois que celebramos a festa dos arcanjos, exatamente para orientar e fazer trazer às pessoas a certeza da presença de Deus que está conosco, porque o anjo, ele não é um ser criado como humano, mas é um ser criado por Deus para ser manifestação de Deus dada aos homens. E até é importante que quando nós entramos na vida eterna, o próprio texto diz, também nós assumimos, nos tornamos como anjos. Não somos anjos, mas nos tornamos como os anjos. Por isso que a figura que quando vamos ao céu, é um ser que está alado, um ser que está entre o céu e a terra. Os anjos não têm forma humana. O único anjo que teve a forma humana foi São Rafael Arcanjo. São Rafael assume a forma humana, querida por Deus, para ajudar Tobias no caminho. Mas todos os anjos são manifestações e voz de Deus. A atitude, a ação de Deus para a comunidade. E quando nós rezamos os anjos da guarda, o que significam estes? É a presença de Deus que está conosco desde o dia da nossa concepção. Então, por isso que fala que Deus nos dá um anjo no dia da nossa concepção. Quando iniciamos o mistério desse tempo, nesta vida, o Senhor nos coloca um guardião. Mas não é porque nos coloca um guardião que a gente pode fazer tudo e quanto qualquer coisa queremos na vida. Temos que entrar em diálogo com esse guardião. Entrar em diálogo com o anjo custódio, o anjo da guarda, como falamos, é entrar em sintonia, em diálogo com Deus. Por isso que quando a igreja fala, reza ao anjo da guarda, rezar ao anjo da guarda, não é rezar a um ser alado, que a gente pode ter um nome ou não. Na igreja, os anjos não têm nome, né? Os anjos da guarda não têm nome, só os arcanjos possuem nomes, e os nomes dos arcanjos que nós chamamos de nomes são frases, não são nem nomes, né? Então, para dizer que o anjo não tem um nome como o humano tem um nome, o anjo é essa presença de Deus para dizer, eu estou caminhando contigo e não te deixarei só. O mundo pode nos deixar só, a realidade do mundo pode nos frear, mas Deus jamais, né, se separa da gente. Somos muitas das vezes nós que nos separamos desse amor misericordioso do Pai.
E olhando para toda essa dinâmica, que desde os tempos dos nossos antigos pais, então desde o livro do Êxodo, por exemplo, nós escutamos, como ouvimos também na primeira leitura, o Senhor colocará um anjo à sua frente que vai caminhando. O Senhor sempre permanece com o seu povo. Então há a voz de Deus que fala ao nosso coração e que nos conduz ao céu. Por isso que o texto bíblico do Evangelho fala: se não nos colocarmos como crianças, não entraremos no reino dos céus. A criança, explicar o anjo a uma criança é muito mais fácil do que explicar o anjo a um adulto. Porque o adulto vem com seus preconceitos. A criança vem criar conosco o seu conceito. E quando ela abraça a dimensão do anjo, ela consegue estar mais ligada ao mistério. Porque o anjo expressa a pureza de Deus. O homem muitas das vezes não entende os anjos porque tirou essa pureza de Deus da sua existência para viver valores de pecado. E aí não consegue entrar no mistério da graça. Olha quanta coisa a gente aprende. Por isso que quando a gente fala do anjo da guarda, significa o quê? Quando você se une ao teu anjo da guarda, você se afasta do mal para encontrar a pureza em Cristo, a pureza em Deus, e viver essa certeza da vontade de Deus em meio a nós. Essa é a certeza e a riqueza de viver os anjos da guarda. Hoje também nós rezamos a nossa irmã. Rezar íris não é rezar a morte. Triste é aquele que pensa que sétimo dia é a oração da morte, é a missa do morto, como alguns dizem. Não, nós não acreditamos na morte porque ela foi vencida. O próprio Deus, sendo Deus na sua misericórdia, assumiu a nossa pobreza, então a nossa natureza, se fez humano e viveu toda a nossa realidade, todo o nosso passo, e também não se afastou da realidade da morte. Assumindo os nossos pecados, se fez mistério de cruz, morreu, mas venceu a morte por nós, desceu ao mais fundo dos abismos e resgatou os antigos pais, Adão e Eva, os pais de todos os viventes, e trouxe a vida. Então, se o primeiro homem inaugurou a morte e nos deu essa tristeza de realidade, e todos morrem, Cristo, vencendo a morte, nos dá a certeza da vida. E todo aquele que nele crê e vive, encontra a vida em plenitude. Essa é a certeza que nós temos, encontrar a vida em plenitude em Deus. Por isso que seremos como os anjos. E quando rezamos o sétimo dia, nós lembramos bem desse princípio, quase que, vamos dizer, criador de Deus, essa literatura tão profunda, que Deus vai nos constituindo até a forma de alcançarmos a plenitude. O 7, na Bíblia, o número 7, mostra essa plenitude da vontade de Deus para a comunidade. Tanto é verdade que quando somos batizados, nós descemos, aqui simbolicamente podemos dizer, 7 degraus dos pecados capitais, que são os pecados, nos banhamos, renascemos em Cristo, um novo nascimento, somos gerados em Deus, e subimos 7 degraus, que mostra as ações do Espírito de Deus, o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, e renascemos em Cristo. Pelo batismo, logo, somos eternos. Então a gente não precisa esperar a morte para conhecer a eternidade. Basta viver este mistério que o Senhor nos deu a celebrar, a sua palavra e a Eucaristia. Aqui está o céu. Quantas vezes a gente escuta falar, faça o céu em você. E o que quer dizer fazer o céu na gente? Fazer o céu na gente não é simplesmente viver no mundo da lua. Fazer o céu na gente é trazer essa vontade de Deus na nossa existência e nos elevarmos a Ele. Então, ser com Deus, para Deus. Assim nós somos chamados a viver durante todo o caminho da nossa existência. A nossa irmã, Íris, ela soube viver a vontade de Deus. É uma mulher vitoriosa no Senhor. Quantas coisas boas, grandiosas, podemos falar dela? Olha que ação importante. A gente fala assim, mas tem algumas coisinhas que não foram tão boas. Todos nós temos. E todos nós somos amados por Deus. Deus perdoa.
Deus ama, Deus nos quer nele. Então, quando caminhamos nele, percorremos a corrida de nossa história. Íris nasceu para Deus, é de Deus. Essa é a ação importante. Nasceu para Deus, vem de Deus para fazer em Deus a sua vontade na terra. E cumpriu a sua missão. Gerou vida, amou, foi amada. Essas foram as partes importantes que a gente pode rezar. Depois, uma ação grandiosa que Deus faz dentro dessa caminhada, né? Se a gente gera a amizade, gera a vida, a gente recebe de Deus a graça desse mistério. Nossa irmã percorreu a corrida, guardou a sua fé. Tanto é verdade que hoje nos encontramos em Eucaristia. Se nos encontramos em oração, não é porque a perdemos, né? É porque a encontramos no mistério da fé. Daqui a pouquinho nós vamos cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Logo, Íris também no céu celebra essa liturgia que nós vivemos na terra como uma única liturgia. Não quer dizer uma presença imaterial, né? Não é um fantasma, mas é presença real. Nós nos encontramos em Eucaristia. Eu digo a meus familiares, né, também digo a vocês, a gente não pode, é triste a gente dizer que está morto. Não está morto, porque Cristo venceu a morte por nós, então está viva, apenas em um outro lugar, está na eternidade com Deus, mas a sua vida continua, a sua missão ainda continua no eterno, descansando no Senhor, também rezando por nós. Por isso que falo, nos encontramos em Eucaristia. A outra ação importante desse mistério não é chorar a sua morte. Saudade sim, mas perda jamais. Eu ensino sempre assim, nunca diga que perdeu. Às vezes na vida a gente fala, perdi. Quantas das vezes, até mesmo vocês podem ter dito, né? Perdi a Íris. Não perdeu. A gente só perde aquilo que a gente gosta de primeiro momento, guarda e esquece onde guardou. Porque passou aquele primeiro valor. Quantas coisas na vida acontece isso na gente, não é verdade? A gente ganha um determinado presente, uma determinada oferta, naquele momento trouxe amor, alegria, felicidade, guardamos, deixamos-o num lugar que gostamos e esquecemos, passamos um dia ou outro e aquele objeto ali está. Chega um belo dia que a gente é capaz até de pegar e trocar, né? Quando a gente ama de verdade, perdura para sempre. Íris é vitoriosa no Senhor, porque se a família, se a comunidade a ama, ela também ama. E que grandiosidade saber que no céu tem alguém que nos ama muito e intercede por nós. A missão dela, né? Ela guardou a fé e agora é reservada a coroa da vitória. A sua missão alcançou o ponto mais alto, o eterno. E nós não podemos tirar o eterno, a alegria da vitória em nossa irmã. Com certeza ela escutou do Senhor: tu fostes uma serva boa e fiel. Agora entra para a alegria do teu Senhor. E ela prontamente foi, né? Essa foi a certeza, essa é a alegria do eterno. A nós que aqui ficamos, nós somos chamados a olhar um para os outros e dizer: nós somos irmãos, nós não podemos nos distanciar e temos que continuar vivendo esses valores da fé que nos conduz a Deus. Essa é a parte importante, nos conduz a Deus. Por isso que disse, uma mulher vitoriosa no Senhor, que merece no Senhor a sua graça, né? Essa é a parte importante. Por isso que quando rezamos o 7º dia, não rezamos a morte, mas rezamos a plenitude da vida concedida à nossa irmã. Depois nós temos toda a caminhada a viver, vamos rezando passo a passo, não para lembrar da morte, mas para fazer memória de alguém vitorioso no Senhor. E que graça, que dom, que maravilha Deus dá à família. No dia dos anjos da guarda, no dia que celebramos o apostolado da oração, o Sagrado Coração de Jesus, poder rezar a vitória de nossa irmã. O seu anjo cumpriu a sua missão. E hoje ela, como anjo no céu, intercede por nós, que aqui continuamos a missão. Para um dia, sim, nos encontrarmos
todos em Cristo. Digo a vocês, meus irmãos, que estão nos acompanhando, aos irmãos que estão aqui, a vida é muito curta. A vida passa rápido. Infeliz daquele que pensa que a vida demora, não é verdade? A vida é um estupim, é um sopro na vela. Enquanto tem chama, se faz. Vem a brisa, apaga aquela chama. A vida é assim. Por isso que nós devemos de celebrar o amor, celebrar a graça da vitória, nos encontrarmos em Eucaristia, nos amarmos mais. Essa é a expressão maior. O 7º dia é a celebração do amor. É a celebração onde nós expressamos o amor, não por aquele que perdemos, mas por aquela que alcançamos em Deus. Não perdemos eles, ganhamos para Deus. Nossa irmã voltou para casa. Um dia seremos nós, e que feliz dia será este, que nos encontraremos todos no Cristo. Mas já podemos vivê-lo na terra, em cada Eucaristia que celebramos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para Sempre seja louvado.